Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. E hoje eu vou dar continuidade a compartilhar, a esse compartilhamento de coisas que eu utilizo nos meus estudos e que têm sido positivos, benéficos, e eu quero compartilhar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre flashcards. Então, eu comecei a utilizar flashcards, conheci assim, há pouco tempo, acho que tem mais de um ano mais ou menos. Eu não me lembro na minha época de escola ou quando eu entrei na faculdade das pessoas usarem flashcards. O máximo a gente falava de fichas, né? Que é o modelo de flashcards no papel. Mas flashcards em si, digital, online, eu fui conhecer quando 2000 anos depois. comecei a pesquisar coisas para estudar para o vestibular. Então conheci o flashcards bem recentes. A primeira plataforma que eu encontrei foi o Anki, que a maioria usa e que pessoas nas quais já estavam na faculdade, pessoas que fazem medicina compartilhavam que usava e que ajudava muito em matérias mais puxadas, assim, matérias que tinha que decorar bastante coisas. E eu fui pesquisar que eu falei, isso às vezes pode ser muito benéfico, né, para quem tá estudando pro vestibular também. Gente, esse barulho é porque eu tô aqui aberto, então tem cachorro, tem galinha, se vocês escutarem, ignorem. Então eu fui pesquisar mais sobre os flashcards e, enfim, eu incluí isso nos meus estudos de maneira assim, para fazer revisões, para matérias que eu preciso decorar mais coisas, assim, mais detalhes, tipo biologia. E eu tenho gostado, assim, do resultado. Ele tem sido bem prático. Mas conforme eu fui pesquisando, eu acabei adquirindo uma conta Pro no Brainscape, que é outra plataforma, ela é estilo Anki, assim, só que a diferença é que, assim, eu tava meio enfesada Santana, acabe com ela! Ai! com o Anki, porque eu perdi muito tempo criando flashcards. Tem alguns flashcards prontos também, de pessoas que já criaram e você consegue utilizar, mas às vezes tem alguns erros, você fica com aquele medo, assim, porque foi outro aluno que criou, não desmerecendo, mas você pode ficar com aquele receio de vai ter alguma coisinha errada, né, e a pessoa não percebeu. E eu criava todos os meus flashcards de cada matéria. E eu perdia muito tempo, sério. Às vezes eu passava, tipo, eu ia estudar, ao invés de eu ficar 5 horas me dedicando com questões e aprofundamento com leitura e aulas, eu ficava criando flashcards. Eu cheguei num ponto que percebi, assim, que isso não seria um método ágil. Poderia até ser bom, assim, benéfico, mas eu ia perder muito tempo. Então, pesquisando melhor, encontrei o Anki. E lá eu vi que ele tem pastas oficiais de várias matérias. Tipo, tem pastas oficiais para quem é residente de medicina. E tinha uma pasta que foi a minha salvação. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Que é a pasta para vestibulares do Brasil. Tem pastas do mundo inteiro, assim. Tem pastas de idiomas. Enfim, ele tem tudo lá dentro, para diversos cursos, mas o que me atraiu, me chamou a atenção para eu adquirir a conta Pro foi ter a pasta de vestibular. E aí eu deixei o Anki de lado, já estava de lado assim, porque não estava sendo prático para mim, então eu deixei ele de lado e comecei a utilizar o Brainscape. Primeiro com uma conta gratuita e depois eu vi essa pasta oficial, né, que as pessoas que têm o Pro têm acesso à pasta de vestibular. E hoje em dia, os flashcards que eu uso são esses flashcards desta pasta oficial de vestibulares do Brasil, dentro do Brainscape. A minha escolha foi essa. Eu utilizo flashcards como uma maneira de revisão, como uma maneira de aprofundamento. Não é todos os dias que eu consigo. A minha meta diária é fazer pelo menos 1 hora de flashcards e tempo que eu tô, por exemplo, em fila de banco, fila de hospital, seja o que eu for fazer, tipo, fora, assim, que eu tenho que ficar esperando pra não ficar no Instagram lá, ociosa. Sei. Eu coloquei como meta ficar nesses momentos vendo os flashcards pra revisar e também, assim, eu vejo muita coisa nova. Então, é muito bom. Mas
como que eu utilizo? Vou explicar. Como ele tem todos os flashcards que eu preciso pronto, todos não, a maioria, né? Porque ele tem todas as matérias do ensino médio brasileiro. Então, basicamente, todas as matérias que caem no vestibular. Mas, às vezes, vai ter alguma matéria, tipo literatura, que da tua banca de vestibular é específica. Então, você pode criar tua pasta e colocar lá. Então, é mais essas pastas que você acaba criando extra, tipo literatura. A minha tem educação física, então eu acabo criando educação física extra também. Mas como ele tem a maioria pronta, o meu foco é utilizar de maneira prática. Então eu utilizo assim, eu coloco como meta pelo menos 1 hora fazer flashcards em tempos mais livres assim, ou em momentos que eu quero um estudo mais leve. Tipo, acabei de almoçar, quero ficar de boa, deitada, então eu vou lá e ficar olhando flashcards. Ou eu tô em outro lugar, fora, né, não focada nos estudos, eu vou lá e fico vendo os flashcards. Então, o modo que eu uso os flashcards são dessa maneira. De maneira bem prática, eu não perco tempo criando eles, porque eles já estão prontos. Eu não usaria flashcards como uma metodologia, assim, a única coisa, tipo, o único método de estudo, sem fazer questões, sem assistir aulas, sem fazer leituras. Eu acho que tem pessoas que utilizam, porque realmente, assim, você decora, né, toda a matéria, porque ali você vai ter informações bem práticas e diretas. Então você acaba decorando, tipo, de biologia, tudo você fica bem decoradinho, de história, geografia, mas você não entende, não compreende. Então eu não usaria os flashcards como um método único, assim, mas eu utilizo ele e recomendo para utilizar como um auxílio e uma base. Quais são as vantagens de estudar por flashcards? Eu acho que é a praticidade de você ter acesso ao conteúdo de maneira muito prática e rápida. E eu acho que essa é a maior vantagem, assim, que você tem, sabe? Tipo, você consegue ter uma revisão rápida ali e ver muitos assuntos de maneira rápida. E, por exemplo, no Brainscape, ele tem classificação do teu entendimento que tá ali. Por exemplo, eu vi uma pergunta lá e não sabia nada da resposta. Então, você vai classificar, ele vai ter vários níveis de classificação. E você vai classificar conforme, estou muito mal, está perfeito já sei de tudo. E conforme essa classificação, ele vai te direcionar de maneira espaçada, né? Que é aquele estudo espaçado, que o pessoal explica bem certinho, né? Que a ciência diz que você tem que fazer um estudo espaçado. Então, esse espaçamento vai ser conforme a sua dificuldade. Se você está com mais dificuldade, ele vai vir desse tema com maior recorrência para você visualizar. E se você já tá boa, assim, tipo, já tá bem massa na matéria, ele vai vir menos recorrente. Então, ele sempre vai estar vindo aquilo que você tem maior dificuldade de maneira mais frequente, e aquilo que você tem mais facilidade, ele vai te mostrar menos. É muito bom isso, assim, né? Que fica um estudo bem prático, fica direcionado. Então, acho que essa praticidade é a melhor coisa de estudar por flashcards. Eu acho que o ponto negativo de você estudar por flashcards é se você for ter que criar todos os flashcards. Eu acho isso bem negativo, assim, todos. Não sou contra criar, porque às vezes a gente quer criar algo específico, com as nossas palavras, o nosso entendimento. Mas você perder tempo. Eu acho que é uma perda de tempo, realmente, assim. Criar todos os flashcards enquanto você poderia estar, sei lá, fazendo uma redação, fazendo um simulado. Eu acho que você criar pode ser um ponto negativo. Quem precisa criar. Então, por isso que eu recomendo, se você tem condições, assinar uma conta Pro mesmo, ou procurar, né, nessas que tem gratuita, seja no Anki ou no Brainscape, que tem diversas pastas gratuitas. Tentar sugar o máximo dessas pastas gratuitas sem ficar criando milhares de flashcards, porque você vai perder muito tempo e isso pode te atrasar, ao invés de te ajudar a ter uma evolução mais rápida. E que diacho é flashcards, né? Porque às vezes você nunca viu como, eu nunca tinha tido contato. Eu fui ter contato, assim, quando eu comecei a estudar para os vestibulares. Às vezes você não sabe o que é flashcards. Como o próprio nome diz, são em forma de cartõezinhos. Muitos estudantes fazem fichas, né, no papelzinho, aí coloca a pergunta na frente e a resposta atrás, né? Aí,
quando vai estudar pré-prova, você lê a pergunta, tenta responder e confere se acertou ou não. Então, os flashcards são basicamente isso. Eles são cartões, né? Só que no caso do que eu estou falando, são digitais, seja no Anki ou no Brainscape, eles são digitais. Eles vão ter um layout, né, de cartãozinho, na frente vai ter a pergunta, ou uma pergunta, ou falando para você completar, né, ou perguntando se é verdadeiro ou falso. E você vai tentar pensar na resposta e você vai colocar para visualizar a resposta. Então, é um estudo ativo, né? Os flashcards é considerado um estudo ativo, porque você está instigando o seu cérebro a buscar aquela resposta, a tentar lembrar aquela matéria, tentar lembrar, né? Criar um entendimento daquilo. Então, é considerado um estudo ativo. Então, os flashcards são cartõezinhos de perguntas que você puxa a resposta, tenta responder e daí depois você visualiza a resposta. Então é basicamente assim. Por exemplo, você abriu uma matéria de biologia sobre citologia. Aí vai ter lá a pergunta, e o que é, sei lá, mitose? Aí você tenta responder, aí você responde, né? Chuta, se você não souber. Aí você visualiza. E conforme aquela visualização, você faz uma classificação, se você conseguiu responder certo ou mais ou menos, e assim você dá sequência nos seus estudos. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês por dentro da plataforma Brainscape e vai dar para entender melhor o que é um flashcard. Deu pra ver um pouco? Aqui eu mostrei pelo tablet, então eu gravei a tela do tablet, mas você consegue ter acesso pelo celular, o aplicativo do celular, ou pelo navegador no computador mesmo. Ali dá pra visualizar melhor, né? Que são cartõezinhos que aparece a pergunta e depois você tem acesso direto à resposta. Então é um estudo bem direto e ativo, assim, né? Te instiga a pensar, a tentar buscar a resposta para aquelas perguntas. E tem várias matérias e vários temas dentro das matérias também. É bem completo. E como já me pediram lá no Instagram, eu posso no próximo vídeo ensinar como que mexe dentro desse aplicativo, mas ele é bem simples, ele é bem intuitivo, como que faz para mexer da forma gratuita, como que eu faço a conta, como eu consigo ter acesso às pastas gratuitas e também como que eu crio minha conta Pro e encontro essas pastas verificadas. Eu prometo, no próximo vídeo eu posso já trazer isso para vocês. Mas é bem simples, é bem intuitivo. E se você quiser, você já pode baixar o app Brainscape na Play Store ou na Apple Store também, tem os dois, e começar a utilizar desde agora, que vale a pena. Vale bem a pena você incluir isso no seu estudo como um plus, assim, como um estudo mais leve, algo mais descompromissado, assim, sabe? Você parece um jogo, ele fica até meio gamificado, assim, que você nem percebe que você está estudando e te instiga a lembrar a matéria e você vai ver muita coisa, muitos detalhezinhos, assim, porque a matéria é bem completa, assim. Tem coisa que você às vezes não vê na aula, não vê uma questão que você vai conseguir dar uma aprofundada dentro dos flashcards. E vamos lá. Se você gostou do aplicativo, eu já vou deixar aqui o meu cupom de desconto, que eu vou dar uma aprofundada melhor ali no aplicativo para vocês verem, conhecerem melhor no próximo vídeo. Mas se você já quer começar a usar agora, já tem pressa, eu vou deixar o meu cupom de desconto que chama Nanda with Study e você pode começar a utilizar já a sua conta Pro. E com o meu cupom de desconto você vai ter 15% de desconto na assinatura de qualquer plano ali que você escolher, tem mensal, tem anual. Eu vou deixar o site aqui também na descrição. Então, se você tem interesse, esse é o meu cupom de desconto. E o site vai estar na descrição também. Então é isso, pessoal.
Essa foi a nossa conversinha sobre flashcards. Se você tem alguma dúvida, não importa se você usa Anki, Burnscape ou se você faz fichas de papel mesmo, mas você precisa de uma ajudinha, como utilizar flashcards, como que você pode incluir isso no seu dia a dia, eu estou disposta a te ajudar. Você pode entrar em contato comigo no Instagram ou aqui nos comentários também, que eu vou responder com muito carinho e com muito amor, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo. Te espero no próximo e até mais. Tchau!